Eu falava disso na introdução do programa quando a gente abriu, e é talvez uma das principais manchetes internacionais do dia. Ela cresce nas pesquisas há 3 eleições seguidas. Chegou a mais de 41% dos votos em um segundo turno na eleição passada, onde surpreendeu e não esteve longe de assumir a liderança de uma potência global. Para críticos, é uma líder de uma linhagem extremista e controversa. Para apoiadores, uma esperança em um continente em crise, por fronteiras abertas, por riscos a liberdades individuais. Talvez agora, tanto para opositores quanto para apoiadores, uma carta fora do baralho. A gente fala de Marine Le Pen. Ela, que é líder da direita francesa, foi condenada nesta segunda-feira pelo Tribunal Criminal de Paris por desvio de fundos públicos. A gente tem uma imagem, melhor dizendo, não viagem, a gente tem uma imagem que circulou nas redes sociais, podemos rodar aqui ao lado, então, dela caminhando na corte, chegando então ao tribunal de hoje mais cedo. Vocês veem aí as imagens ao meu lado, dela chegando no tribunal mais cedo então. Ela foi condenada hoje pelo Tribunal Criminal de Paris por desvio de fundos públicos. Isso inclui 4 anos de prisão, sendo 2 suspensos e outros 2 com tornozeleira eletrônica ou alguma outra alternativa. Talvez não deve cumprir pena então em regime fechado. Também vai ter uma multa de 100 mil euros e ela estará inelegível por 5 anos. Agora, isso ganha nova relevância conforme eleições presidenciais que ocorrem de 5 em 5 anos na França estão se aproximando. Em 2027, há novas eleições presidenciais. Terminará o mandato de Emmanuel Macron e, em tese, ele não deve concorrer a um novo mandato. Talvez nem pudesse. A decisão pode impedir que Le Pen concorra nessas eleições que vêm adiante, então, em 2027. Isso reacende debates que já são correntes, e a gente falava deles também na introdução do programa, quanto ao sistema republicano, a independência dos poderes e a possibilidade de perseguição. Esse caso, claro, é debatível, a gente que afirma que ela agiu de forma inadequada com a questão dos fundos. Então a gente vai recuar e entender do que se trata. Ela foi acusada de usar recursos do Parlamento Europeu para pagar 4 assessores que também estavam trabalhando para o seu partido. Então, ao invés de trabalharem como assessores parlamentares, estariam realizando atividades que seriam de cunho político-partidário, fora do escopo das atividades que teriam, mas sendo pagos, então, com o fundo público do Parlamento Europeu. Isso foi lá atrás, quando Le Pen ainda era eurodeputada, então, deputada no Parlamento Europeu. O que diz a defesa? Negam irregularidades e alegam que os assessores realizavam tarefas políticas legítimas para o partido. Eles eram assessores políticos, afinal de contas, e não empregados diretos do parlamento. Isso é o que diz a defesa. Enquanto muita gente diz que isso poderia ser perseguição, a gente aguarda ainda um posicionamento mais firme de Marine Le Pen. Logo antes da gente entrar no ar, ela estava para dar uma entrevista, a gente já tem algumas informações de lá. Mas a questão é que, concordando ou não, ela está inelegível já. Vale imediatamente. O advogado avisou que irá recorrer, cabe ainda recurso e veremos como a coisa se desdobra. Sobre a decisão, a gente tem a frase dela: a morte política que está sendo exigida é um ataque muito violento à democracia. Não utilizou a palavra perseguição, mas falou então que é um ataque à democracia. Como outros líderes reagem? Bom, isso foi recebido de diferentes formas por pessoas em diferentes partes do espectro político. A Europa é um continente que enfrenta desafios profundos, talvez destacados pelo discurso de J.D. Vance na Conferência de Segurança de Munique, algumas semanas atrás, onde criticava questões como fronteiras abertas e o que ele percebia como ataques à liberdade de expressão e a liberdades individuais, liberdade de crença. Citou o caso de pessoas que foram presas por rezar silenciosamente frente a clínicas de aborto no Reino Unido. Le Pen vai muito nessa retórica, conseguindo popularidade na França, e é uma das lideranças no continente que poderia, talvez, levar a coisa para um lado diferente de como a política tinha seguido na França. Agora, a gente tem uma publicação aqui do Viktor Orbán. Ele, claro, é o premier húngaro, um líder direitista, citado como populista por vezes, mas um líder direitista na Europa que destoa da retórica de muitos dos seus colegas à frente de países do continente. A gente tem aí, ele escreveu Je suis Marine, eu sou Marine. A frase remete aos ataques ao Charlie Hebdo, aquele jornal satírico que foi atacado brutalmente, sofreu um ataque terrorista terrível em 2015, em virtude de charges envolvendo o Estado Islâmico, se não me engano, na época. A gente tem aqui, do outro lado do espectro político, e já dentro da França, o Gérald Darmanin, perdão pelo meu francês, vamos lá. Gérald Darmanin, agora sim, ele é membro do mesmo partido do presidente Emmanuel Macron e disse que uma possível inelegibilidade de Le Pen seria chocante e que ela deveria ser combatida nas urnas, não nos tribunais. A gente tem um vídeo de uma entrevista da Marine Le Pen, isso foi imediatamente antes da gente entrar no ar, então não sei se a produção vai ter já. Se nós temos, podemos rodar. Então, isso foi instantes atrás
quando ela deu uma entrevista, hoje mesmo, no dia, então, no qual saiu a condenação. Ela falou que milhões de franceses foram privados por um juiz de primeira instância sem qualquer possibilidade de apelação do candidato que hoje é o favorito nas próximas eleições presidenciais. E isso é muito importante de ressaltar. Enquanto Le Pen foi tendo posturas, ou melhor dizendo, foi tendo resultados melhores e melhores em eleições anteriores, agora ela chegava a um ponto que talvez fosse culminante, liderando as pesquisas para as eleições de 2027. Claro, a eleição está ainda muito distante, mas é um diagnóstico que poderia fazer com que a sua quarta tentativa eleitoral fosse, por fim, a exitosa se as eleições fossem hoje. Ela tentou em 2012, 17 e 22. Em 22 chegou a ter cerca de 41% dos votos, esteve em um segundo turno com Macron, aonde se especulava mesmo que ela pudesse vencer, acabou por não se concretizando. Macron seguiu para mais 5 anos, é o número de anos do mandato lá na França, à frente do país. A imprensa local chamou o partido de extrema-direita e o pai dela, o Jean-Marie Le Pen, fundador do partido, de fato, teve posicionamentos que foram controversos em dados momentos, algumas frases que fizeram com que ele fosse caracterizado como alguém que pudesse duvidar do Holocausto ou da gravidade das atrocidades do regime alemão da década de 1940. Fica então esse registro. O caso foi comparado, claro, às comparações inevitáveis. O caso de Trump, que enfrentou processos judiciais quando disputou a eleição nos Estados Unidos, houve muitas tentativas de torná-lo inelegível, retirá-lo da cédula em uma série de estados. E claro, a gente viu na semana passada também o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro tornando-se réu. Isso ganha algum tipo de destaque internacional, parece existir algum tipo de paralelo. Bolsonaro, que se tornou réu na semana passada pela suposta tentativa de golpe de Estado, está inelegível até 2030. Isso vem também em meio a uma série de críticas na própria União Europeia, desconfiança sobre a influência da União nos tribunais nacionais. Recentemente, Vance e Elon Musk criticaram um tribunal da Romênia por anular no primeiro turno uma eleição presidencial vencida por um candidato nacionalista direitista sob alegações de interferência russa. Fica então esse contexto conforme a gente aguarda os próximos desdobramentos. Cabe recurso, a gente vê os próximos capítulos como se desdobram. Le Pen, por agora, condenada e inelegível. 4 anos, não deve enfrentar regime fechado, mas pena suspensa por 2 anos e tornozeleira. A gente aguarda os próximos capítulos.